Um, dois, três. Olá, meu nome é Lucas e eu sou instrutor Sigma. Então, continuando sobre os vídeos de indicadores, agora a gente vai olhar backlog de OS programadas. Então, a gente já viu anteriormente sobre o backlog referente à mão de obra. Então, agora a gente vai ver sobre as OS que foram programadas. Esse meu backlog, que é a distribuição das ordens de serviço pela questão da disponibilidade da minha mão de obra. Então, através do backlog, conseguimos nivelar a demanda de mão de obra e a disponibilidade da mesma e, portanto, podemos visualizar todas as OS que estão programadas e nivelar, se preciso, de mais um funcionário se eu tenho tempo de sobra. Então, mesma questão anterior, porém agora a gente está vendo a questão das OS que foram programadas. Então, eu vou adentrar aqui no nosso sistema, né, o Sigma, e eu tenho algumas opções para estar enxergando esse backlog. Eu acesso o check aqui, tá? Eu posso vir em KPIs e acessar o botão de backlog. Backlog ele vai trazer todas essas informações aqui. Então, sempre que eu tiver acima lá, então se eu tiver abaixo do 1, eu tenho mais mão de obra do que tempo em carteira. Ou seja, eu vou ter que ter mais funcionários trabalhando ali para estar executando um determinado serviço. Eu tenho mais tempo em carteira do que mão de obra necessária, se tiver acima do 1. E se tiver igual a 1 aqui, o backlog está feito de forma perfeita. Então, como a gente faz para essas informações constarem aqui? Eu vou fechar rapidamente e vou demonstrar aqui no plano. Eu venho no plano, planejamento de manutenção e venho na minha programação diária. É aqui que ele vai ser a principal ferramenta para eu estar utilizando o backlog da melhor maneira. Porque como eu estou falando de OS programados, eu tenho que programar um determinado serviço para ser executado em algum dia, com algum tempo estimado por algum funcionário. Eu preciso dessas informações bem formatadas. Então eu tenho diversos dias aqui selecionados. Mas eu vou pegar um outro de exemplificação aqui. Eu vou dar um clique duplo, tá? Vou escolher uma ordem de serviço que eu quero que seja executada. Em um enter, carreguei algumas informações aqui. Eu vou indicar o tempo estimado, eu vou dizer que vai demandar ali das 15 até às 17 horas, ou seja, 2 horas para executar esse trabalho. Eu vou determinar qual funcionário que vai executar. Determinei o funcionário, o tempo estimado, o código de OS e quanto que vai ser, 2 horas para executar esse determinado serviço. E clique em confirmar. Então, eu fiz o backlog, eu programei uma OS para esse funcionário e o tempo necessário para ele executar. Então, essa informação ela já vai estar impactando lá no meu backlog que eu vou estar extraindo futuramente. Então, posso fechar aqui, acessar novamente o check, chegar lá no KPI e botão de backlog. Ao clicar aqui, eu posso escolher os meses, tá? Vou pegar apenas 2 meses aqui, novembro e dezembro, que é onde eu mais tenho serviços vinculados, o ano de 2018. E eu posso definir aqui a área executante ou deixar todas. Eu clico no botão de pesquisar. Então, como eu disse antes, eu vou pegar mais um período maior aqui. Não tem muita informação. Então eu peguei de agosto a dezembro. Então, como eu disse antes, se ele está acima do 1, né, dessa escala de 1 aqui, quer dizer que meus funcionários eles estão com horas sobrando. Eu posso delegar mais ordens de serviço, posso programar mais ordens de serviço para eles estarem executando. Se tiver abaixo do 1, se tiver, se tiver abaixo do 1, é só a informação contrária. Eu vou ter que ter mais tempo para ele estar executando o mesmo serviço. E na fórmula aqui eu vou estar enxergando o total de horas que estão estimadas e o total de horas que eles têm para estar executando esse serviço. Então, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima aula então.